Família, família, almoça junto todo dia e nunca perde essa mania. Hoje, pessoal, o papo é sobre família. Não só família tradicional, a gente teve aí há pouco tempo o Dia dos Pais, eu estou trazendo assuntos relacionados ao Dia dos Pais, mas para a gente falar sobre novos modelos, sobre novos arranjos familiares, e o meu convidado de hoje é o Guilherme Gobato. Ele é um consultor em diversidade e inclusão, ele está à frente aí da consultoria chamada Diálogo Entre Nós. O papo vai ser muito bacana, segura aí que a gente volta depois da vinheta. Almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de Guilherme, casa... tudo bem? Obrigado aqui por estar conversando com a gente no canal. O papo de hoje vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre esses novos arranjos familiares. Você sabe que eu fico pensando aqui, quem me ouve no canal, às vezes a ideia é trazer assuntos diferentes, abrir a cabeça das pessoas, né? E muitas vezes o que a gente não enxerga não quer dizer que não existe, né? A gente vai falar de novos arranjos familiares, principalmente porque a gente já tem aí, por exemplo, o casamento homoafetivo, as famílias homoafetivas, né? Isso está legalizado na lei, você goste ou não, concorde ou não, tem que respeitar isso, é uma realidade que faz parte do nosso cotidiano e esse é o tema que eu quero abordar com você. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, também contasse um pouquinho da Diálogos Entre Nós, que é uma consultoria que fala de diversidade e inclusão, e você está fazendo um trabalho muito bacana. Fazia tempo que eu queria trazer aqui você para conversar comigo. Maravilha, Cláudio. Muito obrigado, gratidão pelo convite, pela oportunidade de reverberarmos um assunto tão caro, tão precioso, que é família, que são arranjos familiares, que passa por vidas, que passa por respeito, que passa por amor. Eu cumprimento todas as audiências aqui. Eu sou Guilherme Gobato. Começo inicialmente me autodescrevendo, caso tenha alguma pessoa cega ou com alguma deficiência visual. Eu sou um homem que me autodeclaro branco, cisgênero gay. Estou usando um óculos de grau, uma camisa verde xadrez, aqui na sala de casa, com algumas paredes e algumas plantas atrás de mim. A Diálogos Entre Nós, Cláudio, ela é uma consultoria de conteúdos focadas em pautas interseccionais, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, étnico-racial e também igualdade de gênero. E por que eu trago a questão de recortes interseccionais? Nós somos um pouco disso, um pouco daquilo e um pouco de um conjunto amplo de marcadores sociais. E eu costumo dizer também, Cláudio, que você aí, eu aqui e todos e todas e todos que nos ouvem online formam um conjunto repleto e diverso de nós, porque nós é na primeira pessoa do plural, porque eu tenho certeza e muita esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E também nós, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas pontos essenciais que juntas e juntos podemos desatar rumo a mais inclusão e diversidade. E também sou membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Novamente, é um prazer estar aqui, Cláudio. Opa, muito legal, o prazer é meu. Vou aproveitar como você se autodescreveu, eu também vou me descrever aqui. Eu sou gordinho de 48 anos de idade, meio careca, estou usando um óculos aqui, aquele tipo bem típico mesmo, branco. Me declaro também como hétero e estou aqui falando num fundo escuro com dois quadrinhos, um falando sobre liberdade, um quadro vermelho, e o outro que é uma frase que eu adoro, do Ariano Suassuna, do livro Do Alto da Compadecida, do personagem Chicó, que ele sempre dizia o jargão, né? Só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. E é isso. Para a gente começar essa história, só sei que foi assim, Guilherme. Um dia a gente pensou que o modelo de família, ou as pessoas pensavam que só poderia existir um modelo de família tradicional, né? Aquele da música do Titãs, que eu cantarolei no começo aqui, tem o pai, a mãe, os filhos, a tia, eventualmente, e os avós, enfim. Aquela família tradicional, quase uma família doriana, né? E a gente percebe, né, que o mundo sofreu uma série de transformações
E a sociedade, pouco a pouco, começa a incorporar e começa a aceitar novos modelos familiares. A gente passou o Dia dos Pais recentemente aqui, e acho que ainda o mês de agosto ainda é um bom momento para a gente falar sobre esses novos modelos. Eu queria que você me contasse um pouco aí, falando sobre as novas famílias. Eu sei que você também trabalha muito com números, enfim, conta um pouquinho para a gente como é que é essa realidade de Brasil. Ok, Cláudio, vamos lá então. Welcome on board, vamos passar o cinto de segurança e embarcar nessa por uma jornada de conhecimento, fundamentalmente por respeito. Essa palavra é a tônica, não apenas deste talk, mas de nossas vidas. Você sabe, Cláudio, que o que você trouxe de um conceito tradicional de família, né? Aquela família tipo margarina, né? Um pai, uma mãe e filhos ao seu redor, na verdade, não representa a maioria dos arranjos familiares no Brasil. A Pesquisa Nacional de Amostragens Domiciliares, a PNAD, de 95, nós estamos em 2020. Se você considerar uma realidade de 1995, 25 anos atrás, ok, 58% das famílias estavam com esta formação, digamos, tradicional, entre aspas. Só que hoje, em 2020, a maioria dos arranjos familiares não correspondem mais a esta formação entre um pai e uma mãe. 58% das famílias brasileiras são mononucleares ou não correspondem a este conceito tradicional, a este conceito margarina. Em 1995, a maioria era este conceito de margarina. E o que nós queremos dizer com relação a esses dados? Famílias, pessoas, é algo que é um conceito muito móvel na sociedade, reflete condições sociais, reflete condições de afeto, de respeito, que nos atravessam enquanto pessoas expostas a demandas, a usos e costumes. E é muito importante também salientar, Cláudio, que para além da minha orientação sexual, que é homossexual, eu sou um homem gay, um homem cisgênero branco gay, como eu disse no começo da minha autodescrição, fundamentalmente nós falamos de respeito. E onde há respeito, o amor floresce. Então, pouco importa, na verdade, se você é criado por uma mãe e mães, famílias chefiadas por mulheres no Brasil, são muito, muito significativas. São quase 40%, né? Ou 40%, alguma coisa em torno de 40% de famílias chefiadas exclusivamente por mulheres, né? 11 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o IBGE e DIEESE, 2019, 11 milhões de pessoas vivem em lares chefiados unicamente por mulheres. Um outro ponto, e você acha que essas mulheres, dentre tantos marcadores sociais, não são apenas necessariamente heterossexuais, podem ser mulheres lésbicas, podem ser mulheres bissexuais, podem ser mulheres, inclusive, trans, e não há nenhum problema em relação a isso. O problema é você não aceitar um fato que existe, de fato, na sociedade. E, fundamentalmente, nós, pessoas LGBTs, que constituímos famílias, entenda famílias para além de termos ou não filhos, famílias onde há respeito, onde há amor, pouco importa. Nós queremos, fundamentalmente, respeito. Aceitação, aí é com você, que não entende, que não corresponde, que não exerce uma atitude acolhedora e inclusiva. Pois é, na verdade, essa coisa das famílias, né? Acho que vale a pena até a gente entrar um pouco no conceito do que é família, né? Conceito biológico, conceito social, até porque é uma construção que a gente traz no decorrer dos anos, mas se a gente for pensar a fundo, família, o conceito de família não tem nada a ver com orientação sexual de cada um dos membros dessa família, né? A gente construiu isso socialmente, às vezes religiosamente também, a religião, lógico, que influencia nesses conceitos, mas tem nada a ver com orientação sexual, né? Conta um pouquinho para a gente como é que você vê essa definição do que é família do ponto de vista seja biológico, seja social, enfim.
Perfeito. Cláudio, é sempre bom lembrar que aqui não há verdades absolutas. O que eu emito aqui de opiniões, as minhas opiniões dizem respeito às minhas perspectivas, aos meus locais de fala, às minhas experiências como homem cis branco gay. Para além disso, reflete também as pressões sociais às quais eu estou exposto, e cada um de nós coletivamente. Eu queria começar te lembrando um vídeo da Maite Schneider, que foi sua convidada muito recentemente aqui no canal, queridíssima Maite, em que ela publicou acho que na penúltima semana de julho, se não me engano, no LinkedIn dela. E ela brincava ali que família, ela trazia uma definição sobre família segundo a química, família segundo a biologia. Eu até anotei aqui algumas considerações muito animadas que ela trouxe. Tem a família tradicional, tem a família parental, tem a família monoparental, tem a família comunitária e até a família real. Tem também a família arco-íris, a família contemporânea e a Sagrada Família. Fundamentalmente, nós falamos de uma construção social, por usos e costumes, no modelo hétero, cis, branco, patriarcal. Hétero porque é a orientação sexual tida como padrão. Cis porque a identidade de gênero cisgênera tida como padrão. Branca porque é o padrão tido como dominante. E patriarcal porque performa na figura do homem muitos dos papéis de liderança, de provimento do lar, de educação. Cara, mas fundamentalmente, família é porto seguro, é onde há respeito. E eu li recentemente também, Cláudio, uma ótima definição. Família é porto seguro, que eu sempre considero isso, são raízes. E aí eu vi no post da Maite alguém que comentou: família é cais no caos. Então, onde há respeito, eu volto a falar, o amor floresce. Para muito além de orientações sexuais, não importa. Tem diversos estudos que indicam, uma revisão bibliográfica de 2009 a 2013, que indica que problemas, revisão bibliográfica, artigo publicado no Instituto de Psicologia aqui do Brasil, da Universidade de Fortaleza. Esse estudo indica que problemas decorrentes de agressões, de distúrbios, de depressão, de divórcios, percorrem tanto famílias de orientações heterossexuais, quanto famílias de orientações homossexuais. E aí percorre também a questão do seguinte: o que de padrões nós estamos impondo a uma criação de filhos que nós recebemos quando nós éramos as crianças a serem educadas? Eu acho que a gente tem que refletir realmente sobre os nossos papéis, Cláudio. Você está falando sobre isso, me remete um pouco até à minha experiência pessoal, né? Você sabe a minha história, para quem está me vendo aqui pela primeira vez, eu fui executivo a minha vida inteira, virei dono de casa. Com 38 anos de idade, a minha esposa recebeu um convite para trabalhar no exterior, e aí eu fui, foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu era o cara super machão, e eu descobri, né, depois de viver essa experiência, que eu vivia dentro daquele padrão, aquele que a gente pode chamar da caixinha dos homens, aquele padrão do que é considerado papel de homem, né? Então, como você bem lembrou aqui, que o homem tem que ser o cara que dá a última palavra, é o cara forte, corajoso, é o provedor da casa, normalmente não pode expor vulnerabilidades nos seus sentimentos, enfim. E aí eu descobri, aos 38 anos de idade, que tudo aquilo que eu achava que era o papel de homem, que para mim estava dando super certo até aquela hora ali, não servia mais para mim. E, lógico, depois de viver essa experiência toda, eu descobri também que não servia nem para mim e talvez não sirva mais para nenhum homem do século XXI, ou macho do século XXI, que foi o nome do livro que eu escrevi contando essa experiência. Tudo isso para dizer o seguinte: quando a gente fala de família, eu acho que a gente está falando basicamente de 4 coisas aqui, ou 3 coisas: o amor, afeto, enfim, a gente pode chamar de amor ou afeto, carinho e o cuidado. E nada disso entrava para mim
naquela história de macho do século XXI, né, do século XX. Nada daquilo entrava naquela caixinha dos homens. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte: quando a gente pensa esse papel de homem, eu prefiro hoje lembrar mais de pensar no papel de ser humano. E aí, quando a gente pensa no papel de ser humano, essas qualidades do afeto, do carinho, do cuidado, devem estar presentes na vida de todos nós, independente do gênero, independente de orientação sexual, né? Mas é um papel que a gente por uma construção social, a gente não permitia, ou a gente não incluía esses atributos na caixinha do homem, né, Guilherme? E acho que ainda bem que a gente também vive um momento onde a gente discute gêneros e que a gente vive um momento de discutir também esse papel de homem na sociedade, né, Guilherme? Sim, corretíssimo. Eu não poderia concordar mais com isso. E aí você falando, me lembra também, numa live, pelo Diálogos Entre Nós, que eu recebi no começo de abril, o Leandro Zios da Fordere, você deve conhecer, evidente. E aí ele trouxe um conceito muito claro sobre parentalidade, né? Parentalidade para muito além de papéis associados tradicionalmente a gêneros, o homem e a mulher como pai e como mãe. Parentalidade requer cuidado, parentalidade requer um conjunto de ações, um conjunto de bases para que, entendo filhos, estão criando os seus filhos, você exerça posturas saudáveis, posturas afetivas, posturas respeitosas. E aí até acaba revertendo também numa evolução de um conceito da psicanálise, né, que poderia eventualmente associar certas funções e papéis a gêneros previamente estabelecidos. A gente é muito mais do que isso, Cláudio. Nós somos muito mais e podemos muito mais, evidentemente. E aí é muito interessante que a gente fale sobre o cuidado, como você trouxe, que a gente fale sobre o amor, como nós trouxemos, que a gente fale sobre respeito. E isso, para além de você ser um homem heterossexual e eu, um homem gay, para além de nós termos amigas e amigos que se identificam como homens trans e como mulheres trans, nós estamos falando, antes de qualquer rótulo em sociedade, sobre pessoas. E amor transcende qualquer rótulo, qualquer marcador social em termos de diversidade. Pois é. Mas eu acho que você falou uma coisa, e é algo que eu bato bastante. A gente hoje convive com redes sociais, a gente expõe as opiniões, e não necessariamente quer dizer que a gente está correto, mas lógico que vira e mexe quando a gente fala por exemplo, em geral, o público LGBTQI+, enfim, não importa a sigla que a gente vai usar, sempre tem aquele comentário, né, mas eu não concordo com isso, eu não concordo que a pessoa... Tem gente que não concorda que a pessoa possa ser homossexual. Ok. E eu acho que não é uma questão de você concordar ou não concordar. A questão é de saber, primeiro, abrir a cabeça, saber que é uma realidade, né? As pessoas têm orientações sexuais diferentes necessariamente do gênero com a qual nasceram, e tá bom, não vale para você, pode não ser legal, mas o respeito é a base de tudo. E por que eu estou falando isso? A gente teve recentemente aí para o Dia dos Pais uma campanha da Natura, fez uma buchicho. De novo, infelizmente tem gente que acha que isso é uma jogada de marketing só para a empresa estar ali no holofote o tempo todo. Mas, na verdade, acaba sendo uma maneira da empresa expressar seus valores, da empresa dizer para o público que entende que existem outros modelos de família que não aquele modelo tradicional da família doriana, né? Não sei nem por que a gente fala doriana, porque eu gosto mais de manteiga é muito mais gostoso, mas enfim. É a nossa geração, Cláudio, é a nossa geração. Mas o comercial era super bem feito, tal, marca época mesmo, enfim, a gente fala disso. Quem é mais novo talvez nem saiba do que a gente está falando. E aí a Natura resolveu escolher alguns personagens, alguns pais,
Se não me engano, estava lá o Babu, aquele ator que participou recentemente do Big Brother, acho que é Emicida também, se eu não estou enganado, e o Tami Miranda, que é, né, filho da Gretchen, antes mulher, agora um homem trans. E aí o comercial, obviamente, não era sobre o Tami, nem sobre a orientação sexual dele. O comercial era sobre Dia dos Pais e sobre exatamente isso que a gente falou, afeto, carinho, cuidado, né? Que não tem nada a ver com gênero, mas é lógico que a polêmica foi enorme e choveram manifestações nas redes sociais para dizer que aquilo não estava errado, para dizer que vamos fazer boicote à marca, não vamos comprar mais o perfume da Natura. Enfim, você fez assim, né? Natural, vai acontecer, mas o fato é que a empresa colocou no ar, fez um posicionamento e achei muito bacana. Eu queria que alguém aqui, se alguém quiser comentar depois, quando assistir o vídeo, me explique por que a gente não pode considerar o Tami como pai. Ele faz parte do registro de nascimento da criança. Já começa por aí, né? E ele se identifica como gênero masculino, que talvez nem fizesse tanta diferença assim nesse caso, mas como a gente está falando de Dia dos Pais, a gente está falando disso. Só para lembrar, é interessante como as pessoas ficam mais indignadas com o fato da Natura usar entre outros exemplos, um homem trans para o Dia dos Pais, para homenagear o Dia dos Pais, mas ficam menos indignadas com coisas como os pais que abandonam seus filhos, ou antes disso, né, os homens que obrigam as mulheres, eventualmente, a nem terem os filhos, depois as mulheres querem ter o filho, esses homens não assumem. A gente tem 5,5 milhões de brasileiros hoje, ou seja, isso dá 2,5% da população que não tem sequer um registro de um pai biológico, porque quando a gente, é óbvio, na biologia, quando a gente faz um filho, tem um pai e tem uma mãe, né? Não tem o registro de um pai biológico nesse registro. E eu fui dar uma pesquisada aí, e o número de casos de pensão alimentícia pendentes na justiça. E a gente tem uma média aí de 110, 120 mil casos parados na justiça de ações de pessoas, de pais que eventualmente não pagam nem a pensão alimentícia. Isso não gera revolta em ninguém, mas o fato da Tami estar lá no comercial gera. Queria que você comentasse um pouquinho do que você viu aí nas redes. É lógico, imagino que você acompanhe mais de perto até as redes sociais, né? O que você andou vendo por aí de mais escabroso, mas também de legal, porque é lógico que tem muita gente que entendeu o comercial, né? Claudio, vamos pôr fogo no parquinho, mas fogo no parquinho com respeito, fundamentalmente. Não buscamos concordância, sequer aceitação, mas respeito num regime democrático de opiniões, com expressão de liberdade, só que fundamentalmente com respeito. Claudio, você trouxe um dado que eu até ia antecipar, a gente está muito bem alinhados. 5,5 milhões de alunos no censo escolar, lá de talvez alguns poucos anos atrás, não possuem em suas certidões de nascimento o nome do pai biológico. E quanto a isso, a família tradicional brasileira, do tipo margarina, de orientação, daquele modelo hétero, cis, patriarcal, está tudo bem. Isso, ninguém levanta essa bola. Agora, por quê? O Tami Miranda, que é um homem trans, que é um pai na certidão de nascimento do seu filho, que provê respeito, que provê amor, que provê cuidado, que provê valores. Agora, ele não pode. Não, desculpa. Eu, como homem cis, me sinto representado por ele, um homem trans, criando seu filho. E está tudo bem. E está tudo bem. Pessoas podem não concordar, ok. Mas assim, casos de ódio, casos assim, isso está errado. Errado ou certo são juízos de valores. Mas é difícil você pensar que o cidadão está errado por cuidar do filho, né? Porque era aquilo que dizia o comercial é sobre o cuidado. E só isso.
E é sobre cuidado, e é sobre amor, e isso passa por respeito. Agora, ninguém levanta a bola também que no Brasil, quase 8 milhões de pessoas vivem em lares chefiados por mulheres negras, que vêm de um histórico social onde são asfixiadas, segundo Sueli Carneiro, filósofa, ativista do movimento feminista negro no Brasil. Mulheres negras são vítimas duplamente do machismo e do racismo. E tem um termo muito amplo que é a solidão da mulher negra, que isso cabe uma outro talk, para além das questões sentimentais. Ninguém levanta a bola de que pais biológicos de seus filhos não estão ali contribuindo afetivamente, com cuidados, para criar, para muito além de eleitores, cidadãos. E aí vem esse modelo margarina, esse modelo hétero-cis patriarcal e fala, não, pessoas trans, não, pessoas LGBT em geral não podem criar seus filhos. Amigo, amiga, a gente está provendo respeito, a gente está provendo amor. Desculpa. E respeito é mais do que... Porque eu lembrei de uma fala aqui, não preciso identificar a pessoa, mas falando assim, a gente homossexual, a gente até tolera. Não é uma questão de tolerância, né? Respeito está acima de tolerância, né? Respeito significa igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, mas igualdade principalmente perante a lei, né? Todo mundo é cidadão, é ser humano, está na Declaração Geral dos Direitos Humanos, todo mundo é ser humano, todo mundo que vive numa sociedade, paga imposto, é cidadão, e tem direito a todas as obrigações e benefícios de você ser um cidadão. E aí, socialmente, vale a gente, no mínimo, repensar alguns conceitos, de novo, né? Não precisa concordar com tudo. Eu acho que, nesse caso da Natura, por exemplo, eu nem recrimino se as pessoas vão falar assim, olha, vamos fazer boicote à marca. Tudo bem, se não está de acordo com os teus valores, os valores não são universais, né? Os valores são individuais. Lógico que a gente pode, como você falou, dentro das nossas crenças, a gente pode até definir o que acha certo, o que é errado. Então, você querer boicotar a marca, não está de acordo com seus valores, ok. Agora, você fazer ataques homofóbicos em relação ao cidadão que está ali, só foi contratado ali para fazer parte da campanha, quer dizer, não faz sentido nenhum, né? Tudo bem, pode ser uma oportunidade até para você expressar, falar, isso aí está errado. Esse negócio da marca chamar um pai que não é pai, mas por que não é pai? Né? Essa que é a questão, né? Sim. E nesse ponto, eu acho que sempre cabe, Cláudio, nós sermos coesos e coerentes, né? Então, nos questionarmos do porquê nós não aceitarmos e destilarmos ódio sobre pessoas aparentemente diferentes da gente. Então, quais são as razões disso? Nós somos todos peças movidas por um sistema racista, por um sistema LGBT transfóbico, por um sistema capacitista, que é o termo que reúne as práticas preconceituosas contra pessoas com deficiência, por práticas machistas. Então, quando você configura e vai recebendo esses casos de ódios, para muito além do não concordar, essa não concordância gera uma intolerância, é algo insuportável para pessoas que destilam ódio. Aí você percebe o seguinte, ok, se essa pessoa, no caso, destilando ódio contra homens trans, mulheres trans, contra pessoas LGBTs que constituem famílias, onde há esse tipo de ódio LGBT-fóbico, também há uma porta aberta para machistas, para racistas, para tantos outros preconceitos que não nos ajudam em nada, absolutamente em nada. E eu gosto realmente de enfatizar o seguinte, Cláudio, em inclusão e diversidade, em diversidade e inclusão, o que nos iguala de fato são as nossas diferenças. Pessoas brancas, pessoas negras, homens, mulheres, pessoas héteras, pessoas LGBT, sempre pessoas. Agora, o que nos distancia são as desigualdades socialmente construídas. Socialmente construídas. E aceitas. Exatamente. E para além disso, e muito pior, naturalizadas. Então vamos, com respeito, nos desconstruir
para poder dar espaço para novas posturas inclusivas de respeito com dignidade. E acho que você falou uma coisa bem interessante, viu, Guilherme, que você não aceitar, você não concordar, ainda é bem diferente de você, além de tudo, ainda querer desfilar ódio em cima disso. E eu vou dizer isso, falo de novo, eu gosto de usar minhas experiências pessoais, começou minha história, a segunda vida, vamos dizer assim, começou depois de uma história pessoal. Você não aceitar, você não concordar, tá tudo bem, principalmente porque à medida que a gente vai avançando, a gente vai vivendo mais, a gente vai conhecendo mais gente, a gente vai tendo mais oportunidades de mudar. Nunca é tarde para a gente mudar. E nem estou dizendo aqui que todo mundo precisa mudar, não é isso. Mas o que eu estou dizendo você não aceitar, você não concordar, se você tiver uma cabeça aberta, em algum momento você pode até mudar, e mudar de opinião, mudar até de valores, está tudo bem, né? Isso não é complicado. Agora, realmente, esse desrespeito e querer impor a sua visão de mundo para todo mundo. Uma verdade absoluta, né, Cláudio? Isso é que eu acho mais complicado, né? Porque, de novo, voltando aqui ao nosso tema inicial, a gente está falando aqui de família, né? Quando a gente está falando de família, essa atitude raivosa já não deveria nem ter espaço, né? Porque o conceito de família prevê que você tenha, no mínimo, acolhimento para todo mundo que está vivendo debaixo do mesmo teto. Né? E essas atitudes, como você falou, esse preconceito mesmo, o machismo, acaba levando até a problemas muito sérios quando a gente pensa que se dentro das nossas famílias a gente não tem nem acolhimento, né, para as pessoas que são homossexuais, para as pessoas trans, né? Isso fica muito complicado, né? Imagino que seja por isso que alguém ali, como você mencionou antes, citou, né, de que família é o cais no caos, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas acabam já passando por problemas sociais, violência, enfim, gravíssimos, já em função desse preconceito, dessa não aceitação dentro das próprias famílias, né? Quer dizer, a gente não aceita o Tami como pai, mas a gente eventualmente pode aceitar que um filho seja expulso de casa porque é homossexual. A gente não quer dizer o que é certo ou errado, mas como você falou, não é coerente. Não é coerente, Cláudio, não é coeso. Então, assim, se você... assim, não vamos nem nomear assim, religiões ou ideologias políticas, nós não estamos falando disso, nós estamos falando fundamentalmente de valores humanos e pessoas que se reproduzem, pessoas que criam crianças, pessoas que, a priori, deveriam ser, digamos, convidadas a sempre exercer posturas afetivas, de respeito, fundamentalmente. Tem tantos e tantas filhos e filhas que não têm pai, que não têm sequer mãe, que vivem em lares de adoção. E assim, e quando você trouxe essa questão de, ok, eu não aceito, eu destilo ódio, para além de não aceitar, eu destilo ódio porque pessoas trans, porque o Tami esteve na campanha dos pais, cara, expulsar um filho, uma filha de casa, porque é gay, porque é lésbico, porque se identifica com uma pessoa trans e tal, o preconceito, ele zera a sua visão, ele te deixa cego, cara. Assim, é impressionante que a gente passa, a nós são impostos papéis sociais, impostos, nós não nos damos conta disso, que faz o seguinte, ok, filho gay, para mim, é filho morto, cara, não dá. Tá falando, você rompe, e a gente tá falando de vidas, de narrativas, é um assunto muito caro, é um assunto muito importante, e a gente mexe com pessoas fundamentalmente, Cláudio. A gente só procura respeito. É isso. E de novo, assim, acho que a ideia da gente trazer essa conversa aqui hoje no sentido da gente, primeiro, abrir um pouco os nossos olhares para além do que a gente enxerga. Lógico que eu entendo que quando a gente vive mais ou menos
dentro cada um vive mais ou menos dentro da sua bolha social, os seus contatos dentro do ambiente de trabalho, embora a gente esteja numa pandemia, não é todo mundo que está num escritório, mas enfim, a gente vive dentro das nossas bolhas, mas o bacana é a gente sair um pouco para fora, ouvir os relatos, prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta também para fora da bolha, né? E repensar se tem comportamentos que a gente está reproduzindo ainda hoje, será que eles ainda fazem sentido, né? E se a gente começar a pensar, principalmente do ponto de vista de ser humano, né, que eu acho que é o principal, talvez, e talvez só, a gente comece a ter um olhar diferente. Acho que essa foi a ideia da gente abordar aí esses outros formatos de família, porque né, o que importa mesmo é todo mundo viver bem, não importa dentro de que formato, dentro de que padrão que a gente vai estabelecer, né? Guilherme, queria te agradecer, não sei se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nesse papo, foi ótimo. Eu gostaria de trazer só uma última reflexão, Claudio, que eu também ouvi do meu amigo Leandro, que diz que eu até fiz uma colinha aqui para eu ser bem justo com as palavras. Só podemos evoluir como sociedade parental quando cuidarmos dos nossos filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Cuidado, respeito. E onde há respeito, o amor floresce. Basicamente isso, Claudio. É isso aí mesmo. Muito obrigado, Guilherme. Que a gente possa aí continuar conversando. Parabéns pelo teu trabalho no Diálogos da Diversidade. Aí, eu sei que Diálogos entre nós, esses diálogos de diversidade, de inclusão, são muito necessários. O mundo está se transformando, as organizações, as empresas estão se transformando. E acho que quanto mais a gente puder colocar os temas com respeito, respeitando também quem não concorda, acho muito legal essa tua postura. Enfim, estamos juntos aí, que a gente possa estar se falando em breve aí, de repente, num outro tema aí, que a gente possa trocar uma outra ideia também. Perfeito, super obrigado. Claudio. Gratidão pelo convite, pela oportunidade, um prazer estar aqui com você, um prazer estar com todos online. E arrematando com uma fala de Nina Simone, que ela é questionada sobre o que é liberdade. Liberdade de viver sem medo. Sejamos quem somos, amemos quem nós amamos e, fundamentalmente, com respeito e acolhimento. Valeu a todos. Isso aí, legal, pessoal. Semana que vem tem mais. Fica ligado. Valeu.